Olá pessoal, como eu já havia anunciado, como eu estou lendo um livro e ainda vou precisar de mais alguns dias, e para não deixar vocês na mão e até mesmo de postar alguma coisa, vou postar pequenos contos em meio a esse tempo, ok? Acho que assim fica legal para todo mundo. Portanto, o conto que eu decidi ler agora se chama Deus vê a verdade, mas espera, por Lev Tolstói. Na cidade de Vladimir vivia um jovem comerciante chamado Askenov. Tinha ele 3 lojas e uma casa. Era um belo homem de claros cabelos cacheados. Tinha um temperamento alegre e era tido como o melhor cantor da cidade. Quando jovem, bebia muito e, ao embriagar-se, metia-se em confusão. Mas, depois que casou, quase nunca bebia e era muito raro vê-lo embriagado. Um dia, Aksenov foi a uma feira em Nizhny. Quando se despedia de sua mulher, esta lhe disse: Ivan Dmitrievich, não vás. Tive um sonho ruim contigo. Tens medo que eu volte a embriagar-me na feira? Respondeu, dando uma risada. Nem mesmo sei o que temo, mas tive um sonho ruim. Sonhei que vinhas da cidade e, quando tiravas o gorro, vi que tu tinhas o cabelo todo branco. Isto significa fartura. Se eu fizer boas vendas, trarei para ti ótimos presentes. Dizendo isto, Aksenov se despediu da família e partiu. Na metade do caminho, ele encontrou-se com um comerciante de seu conhecimento e ambos pararam para pernoitar. Depois de tomarem chá, foram deitar-se em quartos contíguos. Aksenov não costumava dormir muito. Acordou quando ainda era noite e, para aproveitar a viagem com o clima fresco, chamou o cocheiro e mandou-o atrelar os cavalos. Depois, pagou o estalajadeiro e seguiu seu caminho. Depois vencer cerca de 42 quilômetros, parou para alimentar os cavalos e descansar um pouco num vestíbulo de uma pousada. No almoço, sentou-se na varanda e mandou que lhe preparassem um samovar. Depois, pegou o violão e começou a tocar. Mas, de repente, chegou um telega com guizos. Dela desceram 3 soldados e um oficial que, aproximando-se de Aksenov, perguntaram-lhe: Quem és tu e de onde vens? Aksenov respondeu com franqueza a todas as perguntas e lhes perguntou: Gostaríeis de tomar contigo uma xícara de chá? Mas o policial continuou a fazer perguntas. Onde passara a noite? Dormira só ou com algum companheiro? Havia visto o companheiro de madrugada? Por que for embora da pousada tão cedo? Aksenov ficou surpreso com todas aquelas perguntas. Por que tu me interrogas? Indagou. Não sou nenhum ladrão, e muito menos um bandido. Estou viajando por causa dos meus negócios e não tens que me perguntar mais nada. Sou o chefe de polícia e te pergunto tudo isto porque um comerciante foi encontrado morto, degolado, e com ele tu pernoitaste, replicou o oficial. Quero examinar as tuas coisas, acresceu, depois de chamar os soldados e mandar que o revistassem. Entraram na pousada e vasculharam a mala e a mochila de viagem de Aksenov. De repente, o chefe de polícia tirou uma faca da mochila e gritou: De quem é esta faca? Aksenov se horrorizou ao ver que haviam tirado uma faca ensanguentada de seus pertences. Por que está manchada de sangue? Perguntou o chefe de polícia. Aksenov quis responder, mas não conseguiu pronunciar coisa alguma. Eu não sei. Esta faca não é minha. Nesta madrugada, encontraram o comerciante degolado em sua cama. Somente tu poderias ter feito aquilo. O recinto onde tu pernoitaste estava fechado por dentro e lá ninguém entrou, exceto tu e ele. Esta faca ensanguentada estava entre as tuas coisas. E além disto, por tua cara, logo se vê que és culpado. Diz-me como mataste o teu companheiro e quanto dele levaste contigo? Aksenov jurou que não cometera aquele crime, que não voltara a ver o comerciante depois de haver tomado chá com ele, que os 8.000 rublos que trazia eram de sua propriedade e que a faca não lhe pertencia. Mas, ao falar, a sua voz saía entrecortada. Ele estava lívido e tremia dos pés à cabeça, como se fosse mesmo um culpado.
O chefe de polícia mandou que os soldados o amarrassem e o levassem na telega. Quando o lançaram no veículo, com os pés atados, Aksenov persignou-se e começou a chorar. Apreenderam suas coisas e seu dinheiro e o jogaram na cadeia da cidade mais próxima. Rumaram à cidade de Vladimir, onde pediram informações sobre o prisioneiro. Tanto os comerciantes como os habitantes do lugar disseram que, embora fosse dado a bebedeiras, Aksenov era uma boa pessoa. Julgaram Aksenov sob a acusação de matar um comerciante de Ryazan e de ter-lhe roubado 20.000 rublos. A sua mulher estava preocupadíssima e não sabia o que pensar. Seus filhos eram pequenos e o menorzinho ainda de braço. Seguiu com todos eles à cidade onde Aksenov estava preso. A princípio, não permitiram que a mulher estivesse com ele, mas, depois de muitas súplicas, os chefes da prisão levaram-nos à presença do detento. Ao vê-lo vestido com roupas de prisioneiro e acorrentado, na companhia de bandidos, a pobre mulher desmaiou e demorou muito a recobrar-se. Depois, com os filhos em sua volta, sentou-se junto ao marido, tratou de pormenores domésticos e começou a lhe perguntar sobre o que acontecera. Aksenov relatou a ela, detalhadamente, o que se sucedera. E agora, o que vai acontecer? Perguntou a mulher. Temos que pedir clemência ao czar. Não é possível que pereça um homem inocente. A mulher disse-lhe que já enviara uma petição ao czar, mas que o pedido ainda não chegara a ele. Aksenov nada disse. Apenas baixou a cabeça. Ela continuou. Não foi em vão que eu sonhei que tu voltavas com os cabelos brancos. Recordas-te? Estás realmente encanecido. Não deverias ter feito esta viagem, exclamou a mulher. Depois, acariciando a cabeça do marido, acrescentou. Meu querido Vânia, fale-me a verdade. Foste tu? Tu és capaz de pensar que fui eu? Exclamou Aksenov. E cobrindo a face com as mãos, rompeu em prantos. Depois de alguns instantes, um soldado mandou que a mulher e filhos se retirassem. Esta foi a última vez que Aksenov viu a família. Depois que a mulher se foi, o prisioneiro recordou a conversa que acabara de ter. Até mesmo ela suspeitava dele. Então, disse a si mesmo, certamente, salvo Deus, a verdade não estará ao alcance de ninguém. Somente a ele devo rogar e só dele posso esperar misericórdia. Desde então, deixou de apresentar petições e de ter esperanças. Limitou-se a rezar a Deus. Condenaram-no a açoites e a trabalhos forçados. Quando as feridas cicatrizaram, foi deportado para a Sibéria, em companhia de outros prisioneiros. Viveu 26 anos na Sibéria. Os cabelos se tornaram brancos como a neve. Sua barba tornou-se longa, rala e grisalha. Sua alegria dissipou-se completamente. Andava lentamente e muito encurvado. Falava pouco, nunca ria e sempre orava a Deus. Aprendeu, no cativeiro, a confeccionar botas. Com o dinheiro de seu novo trabalho, comprou o livro dos mártires, que lia enquanto havia luz na cela. Nos dias santos, ia à igreja da prisão, lia os Atos dos Apóstolos e cantava no coro. Sua voz ainda era boa. Os chefes da prisão gostavam de Aksenov por sua índole tranquila. Os companheiros de cativeiro o chamavam de vovozinho e homem de Deus. Quando queriam pedir algo aos chefes, enviavam-no como representante. E quando surgia alguma briga entre os detentos, recorriam a ele para apaziguá-los. Certa feita, trouxeram novos prisioneiros à Sibéria. À noite, todos os presos antigos se reuniram ao redor dos recentes e perguntaram de onde vinham e por que foram condenados. Aksenov também se acercou dos novos prisioneiros e, cabisbaixo, escutou o que eles contavam. Um dos recém-chegados era um homem velho, saudável, de uns 60 anos, que tinha uma barba curta e grisalha. Ele contou por que havia sido preso. Amigos, estou aqui sem ter cometido qualquer crime. Um dia, desamarrei o cavalo de um trenó e me acusaram de tê-lo furtado. Agarraram-me e disseram, tu o furtaste. Respondi, eu tinha pressa em chegar.
Por isso soltei o cavalo. Além disso, o cocheiro é meu amigo, não fiz mal algum. Então me disseram: não, tu furtaste. Mas as autoridades não sabiam onde nem quando eu teria furtado. Mas, há muito tempo, eu cometi um crime, e por este crime eu há muito deveria estar aqui. Mas, agora, eu fui condenado injustamente. De onde vens? Perguntou um dos prisioneiros. Da cidade de Vladimir. Eu era comerciante. Chamo-me Makar Semyonovitch. Askenov ergueu a cabeça e perguntou: Tu já ouviste falar dos Aksenov de Vladimir? Será que ainda vivem? Claro que ouvi falar. É uma família rica, embora o pai esteja na Sibéria, como nós. Ele deve ser um pecador. E tu, meu velho, por que estás aqui? Aksenov não gostava de falar sobre sua desgraça, mas, suspirando, disse: Há 26 anos estou na Sibéria por causa de meus pecados. Que crime cometeste? Perguntou Makar Semyonovitch. Se estou aqui, é porque eu mereci, exclamou Aksenov, encerrando o assunto. Mas os prisioneiros explicaram a Makar Semyonovitch por que Aksenov fora mandado à Sibéria. Numa viagem, alguém matou um comerciante e escondeu a faca ensanguentada na sacola de viagem de Aksenov. Por causa disto, condenaram-no injustamente. Que estranho, que estranho. Como tu envelheceste, vovozinho, exclamou Makar Semyonovitch, depois de examinar Aksenov atentamente. Deu-lhe uma palmada no joelho. Todos lhe perguntaram o motivo da admiração e de onde conhecia Aksenov, mas Makar Semyonovitch se limitou a dizer: É estranho, meus amigos, que nós nos encontremos novamente, justamente aqui. Ao ouvir as palavras de Makar Semyonovitch, Aksenov pensou que talvez este soubesse quem havia matado o comerciante. Makar Semyonovitch, tu ouviste falar deste episódio antes de vir para cá? Já me viste em algum lugar? Perguntou. O mundo é pequeno e sabe-se de tudo, mas há muito tempo que ouvi falar dessa história e já não me lembro bem dela. Talvez tu saibas quem matou o comerciante. Deve ter sido aquele entre cujos pertences encontraram a faca, replicou Makar Semyonovitch, caindo na risada. Se alguém a enfiou ali, não é um ladrão, até que seja pego, como diz o ditado. Mas como iam esconder a faca em tua mochila, se tu a mantinhas debaixo da cabeça? Tu logo perceberias. Quando Aksenov ouviu isto, concluiu que aquele homem era o criminoso. Levantou-se e se afastou. Naquela noite, não conseguiu dormir. Foi invadido por uma profunda tristeza. Imaginou a sua mulher, tal como era ela quando a acompanhou pela última vez a uma feira. Ele a via como se estivesse ali, à sua frente. Via sua face, seus olhos, ouvia suas palavras, a sua risada. Depois se imaginou com seus filhos, como eles eram então ainda pequenos. Um usava uma jaqueta e o outro estreitava-se ao peito da mãe. Recordou dos tempos em que era jovem e alegre, e do dia em que, sentado na varanda da pousada, tocando o violão, vieram prendê-lo. Relembrou como o açoitaram. Via novamente o carrasco, as pessoas que estavam ao seu redor, os presos. Reviveu toda a sua vida durante aqueles 26 anos, até chegar à velhice. Foi tal seu desespero ao pensar em tudo isto, que esteve a ponto de pôr fim à própria vida. Tudo o que me aconteceu foi por causa desse malfeitor, pensou. Sentia um ódio invencível por Makar Semyonovitch e quis vingar-se dele, mesmo que esta vingança lhe custasse a vida. Passou a noite rezando, mas não conseguiu tranquilizar-se. No dia seguinte, por nada se aproximou de Makar Semyonovitch e evitou olhar para ele. Assim se passaram semanas. Aksenov não podia dormir e era tão grande o seu desespero que não sabia o que fazer. Certa noite, enquanto caminhava pela prisão, notou que caía terra debaixo de um catre. Parou para ver o que era aquilo. De repente, Makar Semyonovitch saiu debaixo do catre e olhou para Aksenov, com a cara assustada. Aksenov quis distanciar-se, mas Makar Semyonovitch agarrou-o pela mão e disse-lhe que havia escavado um túnel sob os muros e que,
todos os dias, quando o levavam à estrada para o trabalho forçado, esvaziava das botas a terra extraída. Se guardas o meu segredo, vovô, eu te ajudarei a fugir. Se me denuncias, serei açoitado, mas tu não te livrarás, porque hei de matar-te. Vendo diante de si o homem que havia arruinado a sua vida, Aksenov tremeu dos pés à cabeça. Invadido pelo ódio, desvencilhou-se num puxão e exclamou: Não tenho por que fugir, e tampouco tens por que me matar. Já fizeste isto há muito tempo, e quanto ao que engendras, contarei ou não, conforme Deus me dê a entender. No dia seguinte, quando levaram os presos para trabalhar, os soldados perceberam que Makar Semyonovitch trazia terra nos canos das botas. Depois de uma série de buscas, encontraram o túnel que havia feito. O diretor da prisão chegou para interrogar os presos. Todos se negaram a falar. Os que sabiam que o túnel era obra de Makar Semyonovitch não o delataram, porque sabiam que o companheiro seria açoitado até a quase morte. Então, o diretor dirigiu-se a Aksenov. Sabia que ele era um homem sincero. Avô, tu és um homem justo. Diz-me, como se estivesses diante de Deus. Quem cavou o túnel? Makar Semyonovitch mirava o diretor da prisão, como se nada o preocupasse. Não olhou para Aksenov, cujas mãos e lábios tremeram. Por um momento, não conseguiu pronunciar uma só palavra. Por que não o delatar? Se ele arruinou a minha vida, que ele pague por todo o mal que me fez padecer. Mas, se eu o delato, será espancado, e talvez eu o acuse injustamente. Afinal, em que a delação aliviaria a minha situação? Pensou. Vamos, meu velho, conte-me a verdade. Quem cavou o túnel? Perguntou o diretor. Não posso dizer, excelência, replicou Aksenov, depois de olhar para Makar Semyonovitch. Deus não quer que eu me pronuncie. Não direi nada. O senhor pode fazer comigo o que quiser. O senhor é quem manda. Apesar das reiteradas insistências do diretor, Aksenov não disse mais nada, e não puderam descobrir quem havia cavado a passagem subterrânea. No dia seguinte, quando se deitou em seu catre e começava a cochilar, Aksenov ouviu que alguém se aproximava, vindo sentar-se aos seus pés. Olhou e reconheceu Makar Semyonovitch. O que tu queres? Por que vieste? Makar Semyonovitch permaneceu em silêncio. Que queres? Deixa-me. Se não fores embora, chamarei o guarda, insistiu Aksenov, erguendo-se. Makar Semyonovitch aproximou-se e disse-lhe, num sussurro: Ivan Dmitrievitch, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Fui eu quem matou o comerciante e escondeu a faca entre as tuas coisas. Eu ia matar-te também, mas ouvi um barulho vindo de fora. Então, escondi a faca em tua mochila e escapei pela janela. Aksenov não sabia o que dizer. Makar Semyonovitch se pôs de pé e, vergando-se até tocar o chão, exclamou: Ivan Dmitrievitch, perdoa-me. Por Deus, perdoa-me. Confessarei que matei o comerciante, e você será libertado. Poderás retornar à tua casa. Para ti é fácil falar. Por tua causa, sofri durante 26 anos. Para onde eu poderia ir agora? Minha esposa provavelmente está morta, e meus filhos já se esqueceram de mim. Não tenho para onde ir. Sem mudar de posição, Makar Semyonovitch batia com a cabeça no chão, repetindo: Ivan Dmitrievitch, perdoa-me. Foi-me bem mais fácil suportar o espancamento, quando me pegaram, que olhar para ti neste momento. Mas tu te apiedaste de mim e não me entregaste. Perdoa-me em nome de Cristo. Perdoe-me, miserável que sou. Makar Semyonovitch pôs-se a chorar. Ao ouvir os seus soluços, também Aksenov se desfez em lágrimas. Deus te perdoará, disse ele. Talvez eu seja 100 vezes pior que tu. Repentinamente, um grande bem-estar invadiu a sua alma. A ânsia pelo lar o abandonou. Já não sentia vontade de sair da prisão. Esperava apenas que chegasse o seu último momento. Apesar do que lhe dissera Aksenov, Makar confessou o crime que praticara.
Mas, quando chegou a ordem de soltura, Aksenov já estava morto. Bem, pessoal, chegamos ao final então deste conto. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho a intenção de ainda fazer muitos outros. Curtam, comentem, se inscrevam no canal e aguardo vocês num próximo áudio. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.